E Hernan Crespo será o novo técnico do São Paulo, pelo menos é o que tem garantido lá na Argentina o presidente do Defensa e Justiça no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes sobre essa história. Também quero te atualizar sobre o tropeço do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, sobre a eliminação do Palmeiras que rendeu ótimos números de audiência à TV Globo, sobre a brincadeira do Gignac, que está em fim de contrato e ele citou o Corinthians em suas redes sociais. Preciso te falar ainda sobre Fernandinho. Será que ele pode jogar no Atlético Mineiro? Para completar, Andrés D'Alessandro, Alexandre Pato e Thiago Galhardo, todos com seus futuros praticamente definidos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótima semana para todos vocês. Antes de passar as informações, só pedir para se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Fiquem também ligados nessa dica bem legal que eu tenho para dar. Se você quer acompanhar o futebol de um jeito diferente, junte-se agora mesmo a Betano. A Betano é uma casa de apostas europeia que a cada dia mais cai no gosto do apaixonado por futebol e esportes no Brasil. Inclusive, ao longo de todo o ano de 2021, a Betano vai estampar sua marca como patrocinadora master do Atlético Mineiro no espaço mais nobre da camisa. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo o download do aplicativo disponível para Android. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. A Betano acaba de lançar o programa Recomende um Amigo, que permite a você, apostador, indicar seus amigos e ganhar até R$300 em apostas grátis. Indicar um amigo é muito simples. Basta entrar em Minha Conta, clicar em Promoções e logo em seguida em Recomende um Amigo. O último passo é copiar seu link exclusivo e compartilhar o mesmo com seus amigos. Cadastre-se no site betano.com, que está na descrição desse vídeo, e ainda receba um bônus de boas-vindas de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, jogar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo com atualizações sobre o mercado agitado durante todo o fim de semana, iniciando sobre Alexandre Pato. O jornalista da TIC Esportes da Argentina, o César Luiz Merlo, afirmou que Alexandre Pato pode virar reforço do Argentinos Júniors, time de médio porte do futebol argentino. Eu ficaria bem surpreso se isso acontecesse. Isso porque o Alexandre Pato não tem nada a ver com o futebol argentino, futebol de muita pegada, de muita intensidade, de muito rigor tático. E tudo que o Pato não tem é disciplina, tática, disposição. Acho que ele apanharia demais por lá e jogaria bem pouco. A surpresa também ficaria pelo fato de um clube argentino conseguir fechar com o Pato e os clubes brasileiros não. Vale a lembrança de que o Pato não joga desde a metade de 2020, quando rescindiu o seu contrato com o São Paulo. Outra novidade do fim de semana, o Andrés D'Alessandro enfim conseguiu entrar no Uruguai. Ele tem um acordo já de alguns dias com o Nacional, mas por conta da pandemia do coronavírus, precisou de uma autorização especial do governo uruguaio para ter acesso à cidade de Montevideo quando vai começar a treinar com seus novos companheiros. D'Alessandro, que quer jogar pelo menos mais uma temporada, como não ficou no Internacional, acabou fechando com o Nacional do Uruguai. Para completar sobre Thiago Galhardo, meio atacante que era pretendido pelo Al Hilal da Arábia Saudita, o Internacional chegou a aceitar a proposta, mas não houve acordo e o Inter anunciou de forma oficial nesse domingo que não houve acordo, como eu falei, e que ele vai ficar no Internacional. A grande sacada dessa história é que o Al Hilal desistiu da negociação depois da péssima repercussão nas redes sociais. Sim, na Arábia Saudita o torcedor também faz barulho. O Galhardo foi trending topics na Arábia Saudita com a recusa dos torcedores em relação ao nome dele e também ao currículo dele. Isso porque antes de negociar com o Galhardo, o Al Hilal tentou o Alex Teixeira e também o Hulk, ambos sem sucesso. Bora falar agora sobre Gignac, centroavante de 35 anos, o grande vilão do torcedor palmeirense. Ele foi o autor do gol que colocou o Tigres na final do Mundial de Clubes e jogou o Palmeiras na disputa do terceiro lugar. Para completar a desgraça do palmeirense, o Gignac usou suas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, para tirar sarro do Palmeiras, citando o Corinthians. Ele tweetou um "Vai Tigres, vai Corinthians". É óbvio que isso não significa que o Gignac tem uma relação de proximidade com o Corinthians, mas sim foi uma forma que ele encontrou de provocar o Palmeiras, levando em consideração que o Corinthians é o grande rival do Palmeiras.
Quem poderia ter dado essa letra a respeito da rivalidade? Talvez o Rafael Carioca, volante que pertence ao Tigres e é super identificado com o futebol brasileiro. Teve boa parte da sua carreira jogada com a camisa do Grêmio. O Gignac, que foi super carinhoso com o Everton depois da partida, chegou a procurar o goleiro do Palmeiras para parabenizá-lo pelas defesas ao longo do jogo. E aí um detalhezinho curioso e importante. Gignac tem contrato com o Tigre somente até metade do ano, e a imprensa mexicana tem noticiado nos últimos dias que a renovação do contrato está bem emperrada, bem complicada. Será que não valeria a pena contratá-lo? E eu entendo que sim. O grande problema é a questão financeira. O Gignac ganha no México 4 milhões de euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões e 100 mil reais mensais. Nenhum jogador em atividade no futebol brasileiro hoje ganha tanto. Os mais bem pagos são o Gabigol, que ganha 1 milhão e 600 mil por mês, e o Daniel Alves, que fatura 1 milhão e meio de reais. Aproveitando que falei sobre Palmeiras e Tigres, quero contar que alguém pelo menos se deu bem com a derrota alviverde. Esse alguém foi a Rede Globo de televisão, que transmitiu o jogo e registrou a maior audiência num domingo nessa temporada 2020-2021. Média de 27 pontos de audiência na cidade de São Paulo, com picos de 30 pontos de audiência, a estimativa de que a Globo alcançou. Somente na cidade de São Paulo, 6 milhões e 400 mil espectadores. 6 milhões e 400 mil, a voz falhou, se você não conseguiu ouvir, eu repeti. 3 pontos a mais de média, com esses 27 pontos, do que a audiência do SBT com a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, aquela vitória do Palmeiras por 1-0 com o gol do Breno Lopes. Na oportunidade, o SBT havia registrado 24 pontos de média, agora 27 pontos de média. Falei que para você que foi a maior audiência num domingo da Globo nessa temporada 2020-2021, certo? Até então o recorde pertencia a um jogo entre Flamengo e Santos em agosto, com 24 pontos de audiência. A Globo tem registrado melhores índices de audiência nas quartas-feiras à noite do que aos domingos, mas com a presença do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes, houve esse recorde de audiência. Certamente a tarde de domingo só não foi perfeita para a Globo por causa da eliminação do Palmeiras ou da ida do Palmeiras para a disputa do terceiro lugar. Dava para imaginar um número bem bacana de audiência numa eventual decisão entre Palmeiras e Bayern de Munique. Essa oportunidade vai ficar para a TV mexicana, que vai ter a chance de transmitir o Tigres com o Bayern de Munique. Já estou antecipando a classificação do Bayern, hein? Olha como eu estou corajoso hoje. O Bayern enfrenta nessa tarde, às 3 da tarde, o Al Ahly do Egito. E eu aposto todas as minhas fichas na classificação do Bayern de Munique. Agora repercutiu uma notícia que agitou o domingo dos torcedores do Atlético, a possibilidade de Fernandinho, ex-volante da seleção brasileira, que vive seus últimos dias no Manchester City, ser contratado pelo Atlético Mineiro. Conversa que surgiu nas redes sociais e que fez com que muito torcedor do Galo se empolgasse com a possibilidade. O que há de verdade nessa história? Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Galo, deu uma entrevista recente durante o fim de semana à Rádio 91,7 FM de Minas Gerais e explicou detalhes sobre essa história. O que me chamou a atenção em tudo o que ele disse é como o Rodrigo Caetano está por dentro da atual situação do Fernandinho. Dá uma olhada no que ele falou. O Rodrigo Caetano disse o seguinte, abre aspas, me parece que quando voltar ao Brasil, se voltar para atuar, o Fernandinho daria preferência para o Atlético Paranaense. Primeira informação importante. Depois ele disse que o Fernandinho, ao que parece, pode ter uma proposta do Manchester City para ficar como membro da comissão técnica do Guardiola. Esse tipo de notícia você não enxerga, você não vê nos noticiários. Se o Rodrigo Caetano está bem informado, imagino eu que é porque ele já deu uma sondada na situação. Para completar, Rodrigo afirmou que não existe nenhuma negociação em curso, pelo menos nesse momento, com o Fernandinho ou com o seu staff. É importante citar essa parte do neste momento, que é uma forma que o dirigente costuma utilizar para, em caso de negociação, daqui a algum tempo, não o cobrarem de ter mentido. Ele falou, naquele momento não tinha nada, mas 2 ou 3 dias depois a gente abriu negociação. Fernandinho vive seus últimos meses de contrato com o Manchester City, o contrato acaba na metade do ano. De fato, ele tem um carinho especial pelo Atlético Paranaense, clube que o revelou para o futebol brasileiro. Em algumas entrevistas, o Fernandinho já deixou claro que gostaria de encerrar a carreira no Atlético Paranaense, mas com seus 35 anos de idade, talvez, quem sabe, ele possa voltar para algum clube para depois, num segundo momento, ainda no Brasil, e aí sim jogar no Atlético Paranaense. Certamente o Atlético Mineiro é capaz de oferecer muito mais do que o Atlético Paranaense, cujo teto salarial beira a casa dos 200 mil reais por mês. O Atlético acaba de contratar um jogador, o Hulk, para ganhar 1.250.000 reais mensais.
Acho que certamente com o Fernandinho não há necessidade de pagar tanto, mas seria certamente uma boa aquisição, um cara que completa o meio campo, joga também como zagueiro, tem perdido um pouco de espaço no Manchester City, tem sido mais reserva do que titular, mas a gente está falando de um time de ponta da Premier League, dirigido por Guardiola, certamente o Fernandinho caberia no Atlético Mineiro e em todos os clubes do futebol brasileiro. Quero falar agora sobre o Flamengo, que tropeçou nesse domingo, até fez um bom jogo contra o Red Bull Bragantino, saiu na frente com um gol de pênalti do Gabigol na primeira etapa, mas na etapa final, no momento em que controlava a partida, uma virada de jogo da direita para a esquerda, o Isla comeu bola, o Elinho cruzou e o Ítalo garantiu o gol de empate do Red Bull Bragantino, foi o suficiente para que vários torcedores do Flamengo voltassem a cornetar o Rogério Ceni, que dessa vez demorou para substituir. Aí tem uma coisa de maluca, né? Quando o Rogério Ceni muda rápido, criticam ele por mexer no time. Quando ele demora para fazer as substituições é porque demorou. Enfim, Rogério Ceni não caiu no gosto do torcedor rubro-negro e só vai ficar para o restante da temporada ou para a temporada de 2021, que está prestes a começar, se conseguir vencer o título do Campeonato Brasileiro, e pode ser que ficou um pouco mais complicada depois do empate. O Flamengo tinha a oportunidade de ultrapassar o Internacional, o Inter tem 66 pontos, o Flamengo tinha 64, se vencesse iria para 67. E aí torceria para que o Internacional, no complemento da rodada na quarta-feira contra o Sport, tropeçasse dentro de casa. Nesse momento, o Inter se manteve com 66, o Flamengo foi para 65 e vai correr o risco de ver o Inter abrir 4 pontos de diferença na próxima quarta-feira. Tudo isso a apenas 3 rodadas do fim do campeonato. Rogério Ceni disse que não é hora de jogar toalha. No vestiário pós-partida ele disse o seguinte, abre aspas, eu não mexi no time justamente para manter o controle do jogo. Se jogar dessa maneira nos 3 próximos jogos, tem condição de vencê-los. O campeonato não acaba hoje. É claro que a gente fica chateado e triste. Poderia sair daqui já na liderança e pressionando o Inter. Mas tem muito jogo pela frente, fecha aspas. Quais são os 3 próximos jogos do Flamengo? Te respondo agora. O Flamengo recebe o Corinthians, recebe o Internacional, confronto direto na penúltima rodada e visita o São Paulo no Morumbi. Já o Internacional faz mais 4 jogos, ainda joga por essa rodada, recebe o Sport, visita o Flamengo, visita o Vasco da Gama, só para dar a ordem certa. Joga com o Sport em casa, visita o Vasco, depois visita o Flamengo e recebe na última rodada o Corinthians. Se abrir 4 pontos de diferença, pode ser uma diferença bastante gorda que vai permitir ao Inter perder para o Flamengo na penúltima rodada e seguir na frente na liderança do Campeonato Brasileiro. Só para destacar que o Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino, fez boas defesas durante o jogo, talvez tenha sido o principal nome da partida, e o Red Bull Bragantino com esse empate foi para 48 pontos na 9ª colocação. Tem a mesma pontuação do Corinthians, que é hoje o primeiro time dentro do G8, ou o último time dentro do G8. A grande diferença é que o Corinthians tem 2 jogos a menos do que o Red Bull Bragantino. Bora falar agora sobre Hernan Crespo. Ele vai ou não ser técnico do São Paulo? Da Argentina vem uma série de informações cravando que o Crespo já fechou com o tricolor. Na noite desse domingo, o próprio Crespo usou suas redes sociais para confirmar que estava se desligando do Defensa e Justiça. Pouco depois, um jornalista do Olé assegurou que conversou com o presidente do Defensa e Justiça e o presidente do Defensa e Justiça afirmou para ele que o Crespo decidiu deixar o clube porque tinha um acerto com o São Paulo. A frase da tuitada desse jornalista é a seguinte: o nome do jornalista primeiro é o Juan Pablo Mendes. Ele escreveu, abre aspas, o presidente do Defensa acaba de me confirmar que Hernan Crespo é o novo técnico do São Paulo. Ele ainda complementa. José Leme, presidente do Defensa, afirmou, o Crespo me disse que renunciava e eu não posso pagar o que paga o São Paulo, fecha aspas. Então, da Argentina vem a informação oficial de que o Crespo está fora do Defensa e Justiça e extraoficial ou também oficial, afinal de contas é um jornalista relatando o discurso do presidente do Defensa e Justiça sobre o acerto com o São Paulo. O que eu fiz? Entrei em contato com o Júlio Casares, presidente do Tricolor, e perguntei, ô Júlio, o Crespo está anunciando que está deixando o Defensa e Justiça. São Paulo tem alguma coisa atrás disso? E o Júlio disse o seguinte, abre aspas, estranho, não fechamos com ele, só se fechou com alguém. Aí eu falei, Júlio, você tem certeza que não fechou? Tem certeza que não é ele? Aí o Júlio completou o seguinte, juro que não estou escondendo nada, fecha aspas. O que dá para entender a partir das informações completamente distintas, da Argentina vindo que o Crespo está fechado e do presidente do São Paulo assegurando que não tem nada fechado.
de fato, consegui afirmar ou confirmar com outra pessoa do São Paulo que ainda faltam detalhes para que o Crespo seja dado como certo no tricolor. Só que o Crespo se sentiu tão confortável em relação a esses detalhes que restam com o tricolor que já se comunicou aos dirigentes do Defensa e Justiça sobre sua intenção de se desligar. O contrato dele com o clube argentino só terminaria em dezembro, ou seja, ele precisaria do aval, da confirmação, da permissão do clube argentino para conseguir essa rescisão do contrato. Então, o Crespo está convencido de que esses pequenos detalhes não serão entrave para que ele assuma o São Paulo. Já o São Paulo prefere adotar uma cautela, prefere aguardar as cenas dos próximos capítulos para confirmar o ex-centroavante da seleção argentina do River Plate e agora treinador como seu novo técnico. O Crespo acaba de ser campeão com o Defensa e Justiça da Copa Sul-Americana, primeiro título internacional do pequenino time do Defensa e Justiça. Em algum momento, semanas atrás, o Crespo também foi cogitado para substituir o Marcelo Gallardo, caso o técnico deixasse o River Plate, o que mostra que o Crespo anda com moral na Argentina. Mas ainda trata-se de um técnico novo, um técnico que viveu apenas sua terceira experiência como treinador à frente do Defensa e Justiça. Para completar, queria descrever um outro pedaço de uma conversa que eu tive com o Júlio Casares. Perguntei se há a possibilidade de o São Paulo anunciar um novo técnico nessa segunda-feira. E a resposta foi a seguinte, abre aspas, creio que não. Ele não cravou, ele disse creio que não. Vamos retomar depois do jogo de quarta-feira, fecha aspas. O São Paulo só volta a campo na quarta-feira quando enfrenta o Ceará, jogo do Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa dos 3 pontos para tentar aumentar a distância em relação ao Fluminense, que está fungando no cangote tricolor e pode, se ultrapassar o São Paulo, jogar o São Paulo para fora da zona de classificação para a Libertadores da América de fase de grupos. Bom, pessoal, eram todas essas as informações para começar a semana, para deixar você bem informado. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Nos vemos de tarde, combinado? Até lá, tchau, tchau!